Ação limite. Inspirado pelo mentor da reunião, ele passou a falar, muito comovido. Mas todos necessitamos aprender as lições que Jesus deixou para nós. Sei que não é esse o momento do perdão, mas pelo menos pense na sua felicidade. Você foi vítima, não se transforme em algoz. A justiça divina alcança o infrator onde quer que se encontre, não manche as suas mãos de sangue. Onde estão a sua mulher e sua filha? Estão ao seu lado, acompanham os seus passos, você não as vê porque só vê e pensa no seu algoz de outrora. Você poderia estar junto delas, mas você, em vez de escolher o amor, escolheu o ódio, a vingança. Você está vivendo sob o domínio do ódio, quando poderia viver sob o domínio do amor. Faça essa escolha e terá felicidade em seu íntimo. Deixe essa criatura viver o que Deus lhe destinou. Ele se emocionou, naquele instante mais suavemente, dizendo que nunca havia pensado desse jeito. Chorou e disse que gostaria de ver as queridas do seu coração. Ainda falou por certo tempo da dificuldade em se libertar do jugo do ódio, mas já estava descobrindo o amor, que estava congelado no coração. Depois viu as duas que se apresentavam radiantes e o receberam. Esta é a linda história de um espírito vingador, que teve esse desfecho feliz. Isso ocorreu há muitos anos. Retomando o texto. Dr. Bezerra de Menezes explicou ao comunicante, que o algoz do passado renasceu marcado com a memória da culpa, pelo crime hediondo cometido, trazendo a depressão depuradora. Por outro lado, enfatizou que ele traz graves bloqueios no aparelho genésico que muito angustiam, situação esta que resulta no transtorno psicológico que o perseguidor intensifica. Ao tempo em que o mentor esclarecia os fatos, Petitinga e Jesus transmitiam energias saudáveis ao vampiro atormentado, as quais iriam reverter a forma degenerativa de seu perispírito, além de diminuir o impacto do ressentimento e do anseio de vingança. Exatamente nessa altura, a avó de Raimundo aproximou-se do comunicante, chamando-o de Melquiades, conforme a seguir. Não me reconheces, Melquiades? Fui mãe de ambos, naqueles dias tormentosos. Retornei ao mundo da verdade antes que o teu pai. Desde então, tenho buscado o consolo da perda do filho querido, como Eva, na Bíblia, rogando a Deus que me devolvesse. Desse modo, reencontrei o nosso infeliz Caim, mas também o sofrido Abel, que necessita transformar-se no complacente Sete para a felicidade de todos. Esclareceu então, que o pai havia retornado com ele ao plano físico e cobrava-lhe os desmandos, detestando-o, com revolta que inconscientemente aflora no convívio diário. Eu acrescentou. Até quando ele resistirá sem que ambos, tu e teu pai, sejais responsabilizados? Haverá, somente uma mudança de postura, no qual o perseguido de hoje, tornando-se vítima daqueles a quem feriu ontem, reclamará também por justiça. Torna-se uma roda de sofrimento sem fim, que necessita ser interrompida pelo amor. O infeliz ouvia a vozinha deslumbrado, quase sem poder falar, chorando, tal a surpresa daquele instante. Por fim deu um grito suplicando. Tem piedade de mim, que sofro o desvario que nunca termina de consumir-me, e faze-me esquecer, somente esquecer, pois não aguento mais este fardo insuportável, esta pressão que me trucida interiormente. Aqui estou, filho do coração, sempre como tua mãe que muito te ama e também sofre com a tua dor. Sois meus filhos, tu e ele, necessitados ambos de carinho e de oportunidade. Dorme na graça do Pai, que nunca nos pune, que jamais deseja a infelicidade de quem quer que seja e aguarda o amanhã que surgirá risonho para ti, para todos nós. Repousa, filho do coração, e no teu sono refaze as paisagens sombrias do teu pensamento. Juntos, depois, trabalharemos pela redenção do ingrato, amparando teu pai que derrapa também pela senda da animosidade da qual desconhece a causa. Com imensa ternura tomou nos braços e o retirou dos fluidos da médium, que passou a se recuperar das descargas doentias transmitidas pelo enfermo espiritual. Entregando o filho adormecido aos enfermeiros, a dama feliz agradeceu ao mentor, igualmente comovido, e se retirou. Raimundo acompanhou todo o acontecimento. Dr. Bezerra de Menezes, segurando-lhe as mãos, explicou que estava nascendo para ele um novo amanhecer. Toda dor, por mais se prolongue, alcança o momento de cessar. Isso porque o amor é a lei que vige soberana em todo o universo. Recomeça o caminho e ama,
procurando reabilitar-se dos gravames do passado que te seguem como torpe sombra. E depois de outras considerações, encerrou: que o Senhor de bênçãos te favoreça com a sua misericórdia e paz. Miranda aduz, finalizando o capítulo, que o sono físico é excelente ensejo de convivência com o mundo espiritual, cada um sendo levado ao campo vibratório com o qual se afina. Capítulo 13. Atendimento coletivo. No dia seguinte, Filomeno de Miranda traz a notícia de que o mentor, Dr. Bezerra de Menezes, pretendia convocar os espíritos recolhidos pelos cavaleiros templários, a fim de ajudá-los conforme as necessidades de cada um. Todavia, aqueles que apresentassem os lamentáveis processos de zoantropia receberiam auxílio na comunidade espiritual do mais além, por estar mais bem equipada para esse tipo de atendimento. A instituição que era a sede dos trabalhos da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, verdadeira oficina de amor, mantendo as portas abertas aos sofrimentos de ambos os planos da vida, era procurada por encanados e desencanados em busca do socorro espiritual. Como verdadeiro centro de benefícios espirituais, muitos benfeitores acorriam à sua sede para a realização de atendimentos a entes queridos encanados, tanto quanto aqueles que já haviam deixado o plano terreno e careciam de amparo por se terem extraviado encontrando-se em regiões de dores e tormentos, ou mesmo por necessidade pessoal de aprendizagem e treinamento. Nesse aspecto, muitos cursos eram ministrados pelos mensageiros da luz, para aprendizes desencanados a fim de prepará-los para as várias áreas de trabalho na vinha do Senhor. Interessante trabalho era o atendimento às pessoas que deixavam nomes e endereços pedindo amparo e, muitas vezes, socorro espiritual, pois havia um grupo de atendentes desencanados que se encarregava das visitas solicitadas. Esses pedidos ficavam em lugar especial e eram anotados por tarefeiros, que por sua vez estavam sob a segura orientação de visitadores especializados que seguiam aos lares solicitantes, tomando conhecimento dos problemas que apresentavam e trabalhando as providências benéficas em favor dos mesmos. As visitas eram feitas sempre que os solicitantes estivessem presentes no lar, preferivelmente nas madrugadas, quando adormecidos, recebendo, então, o benefício da orientação, dos passes, da inspiração que os guiaria na vivência cotidiana. Pausa para alguns comentários. A questão das pessoas trazerem os pedidos por escrito, deixando-os na casa espírita sempre foi muito debatida, visto que se questionava a validade dessa medida ou até mesmo se cogitava se inúmeras pessoas repetiam os mesmos pedidos semanalmente. Várias instituições estabeleceram locais próprios para que os papéis escritos não ficassem desorganizados, inclusive colocando à disposição do público uma caixa de madeira para que ficassem resguardados. Em nossa casa espírita adotamos o critério da tal caixa, fornecendo papéis e canetas para que os nomes sejam anotados. Observei um fato muito interessante e esclarecedor quanto a esse tipo de trabalho espiritual, visto que diversas pessoas que fizeram os pedidos por escrito relataram que tinham sido atendidas de uma maneira ou de outra, inclusive citando que também oravam, o que é fundamental, solicitando a ajuda espiritual dos mentores da nossa casa. Certa ocasião meu mentor espiritual esclareceu que havia uma equipe de atendentes espirituais de prontidão, no constante amparo aos necessitados de auxílio. Outro aspecto, por ele esclarecido, refere-se às reuniões de desobsessão e os inúmeros pedidos que chegam sejam por telefone, por e-mail, por carta, a maioria desconhecidos da equipe mediúnica encanada. Acontece que os trabalhos são feitos e com relação aos vários espíritos que se comunicam, não sabemos a sua procedência e nem a quem eles se referem ao falar de vinganças, sofrimentos, ódios, traições, enfim toda a gama de situações que relatam. O extraordinário, todavia, é que algumas pessoas citadas nos pedidos telefonam, mandam recados, falam pessoalmente, muitas residentes até no exterior, expondo as curas ou melhoras que obtiveram, agradecendo e satisfeitas com os resultados. Assim, diz o benfeitor, a equipe espiritual que atua nas reuniões mediúnicas trabalha da mesma forma, indo ao encontro dos que solicitam amparo e efetuando as providências cabíveis para cada caso. Diante disso é óbvio que nós, os encanados, jamais deveremos nos envaidecer dos benefícios que o público comenta como decorrente desse ou daquele passe que aplicamos, de atendimentos que fizemos, e de reuniões das quais participamos,
visto que nossa contribuição, a dos encarnados, é mínima. Na verdade, quem faz a maior parte são os benfeitores, é a equipe espiritual das casas espíritas em geral. Toda instituição espírita mantém esse tipo de trabalho, que é aquela caridade que ninguém sabe, anônima, realizada pelos benfeitores espirituais, pois estão sempre atentos, são amorosos, solícitos e amparam em nome de Jesus a todos os pedidos. Seguindo em seus comentários, o autor espiritual menciona que, conforme ficar estabelecido, na hora aprazada, como nas vezes anteriores, o grupo mediúnico já estava presente em concentração, quando o Dr. Bezerra de Menezes começou a expor os danos causados pelas incursões contínuas, há algum tempo, de perseguição às hostes espíritas no Brasil e em toda parte, especialmente na terra do Cruzeiro, pelos asseclas do Rabino, são expressivos. Desde quanto pôde compreender que o Espiritismo também é o cumprimento da promessa de Jesus, informando que retornaria através de o Paracleto, esse adversário suez passou a infiltrar-se nas atividades do movimento humano, gerando mal-estares, dissídios, competições infelizes, lutas internas, perturbações por desvio de conduta moral, disseminando a maledicência e todos os seus prejuízos. Sociedades respeitáveis passaram a receber a visita de militantes do mal, acompanhados por outros que se comprazem em molestar e gerar embaraços ao progresso, estimulando lutas inditosas, disputas clamorosas, em total ouvido das lições do Evangelho, muito bem difundidas e pouco vivenciadas. Mensageiros da luz preocupados com a insurgência que se vem apresentando em diversos lugares onde deveriam reinar a concórdia e a fraternidade têm chamado a atenção dos trabalhadores imprevidentes, que sempre se supõem impolutos, afirmando que o erro é sempre praticado pelos outros, sem que consigam um real despertar para o trabalho de autoburilamento e de vigilância. Insidiosamente, os perturbadores prosseguem penetrando nas hostes do bem, ameaçando a unidade do trabalho e afastando almas comprometidas, mas frágeis, que tombam no desânimo e na descrença. Oportuna uma reflexão sobre o início da advertência do Dr. Bezerra de Menezes. Essa preocupação dos mensageiros da luz nos remete à certeza de uma programação espiritual de grande alcance, abrangendo todo o movimento espírita, não apenas no Brasil, mas no exterior igualmente. De certa forma, tomar conhecimento disso nos conforta se por acaso tivéssemos alguma dúvida. Estamos diante, portanto, a partir dessas revelações, de uma análise criteriosa e abrangente de todos os núcleos e instituições espíritas, levando os benfeitores espirituais a concluir pela necessidade imprescindível de nos alertar, enquanto movimento, acerca das investidas maléficas que estão acontecendo de maneira geral. As estratégias do mal são inúmeras e constantemente reinventadas para mais bem atingirem os objetivos que desejam alcançar. Um desses espíritos das falanges do mal comunicou-se em nossa reunião e disse o seguinte: hoje nem precisamos investir contra vocês com atuações nas quais sobressaia o ódio, ou a frieza, porque nossa técnica é outra atualmente. Nós agora usamos a técnica dos 3 Ds, já ouviram falar? São eles: desânimo, decepção e desalento. E só incutir um desses Ds na mente da criatura para ela desanimar de prosseguir, ou porque teve uma decepção com algum espírito ou com a doutrina e por consequência vir o desalento. E acrescentou, para o doutrinador, você mesmo vai lembrar de outros Ds, que também dão um bom resultado, como, por exemplo, a depressão. Na sequência, prossegue o mentor. Tem escasseado a abnegação e a renúncia, a humildade e o sacrifício, ao benefício do egoísmo, da soberba e da presunção, geradores dos combates insanos e destrutivos, que afastam aqueles que buscam a paz e o bem. E certo que, não apenas os sandeus estão vinculados ao nosso irmão Rabino, mas também grande número deles pertencentes a diversas raças e religiões, porque a perversidade não é patrimônio de um povo ou de outro, de uma ou de outra crença, mas do ser humano em si mesmo, ainda primitivo e vaidoso. Aproveitando-se das brechas morais abertas nos servidores invigilantes pelos técnicos em obsessão, todos esses adversários da luz invadem recintos antes fortalecidos pelo amor e semeiam a discórdia, geram enfrentamentos por questões banais, inspiram divisões nos conceitos doutrinários, perturbam e destroem.
Os apelos dos mentores de diversos núcleos espíritas alcançaram o Senhor da Seara, que tomou providências através do irmão Caridade, iniciando-se em toda a parte em que sua doutrina é apresentada, um programa de restabelecimento dos ideais conforme as bases kardecianas, que permanecem inquebrantáveis. Importante referência ao retorno às fontes da doutrina espírita. Penso que isso nem deveria ser tão necessário, pois imagino que seria o natural e o óbvio. Penso que todos os expositores espíritas teriam suas palestras calcadas nessas bases. Creio que esse seria o cuidado de todos os que se dizem divulgadores do espiritismo, mas não é o que acontece, infelizmente. Quantos falam em nome do espiritismo, mas se ocupam de todos os assuntos sem sequer mencionar algumas de suas diretrizes? Pode-se e deve-se falar de assuntos do momento, claro, mas enfocando sob a ótica espírita, para que o público se beneficie com esse tesouro que Deus legou à humanidade. O espiritismo é de uma riqueza inigualável. Quanto mais me aprofundo nos seus conceitos, estudando-os, mais me encanto descobrindo, com o tempo, filões ricos de ensinamentos que somente poderiam ser vertidos dos altos planos superiores, através do Espírito de verdade. Allan Kardec foi de uma felicidade ímpar ao codificar, com brilhantismo, o Consolador prometido por Jesus, como também ao escrever suas próprias notas, que o evidenciam como missionário da terceira revelação. Voltando a palavra ao mentor. Várias providências vêm sendo tomadas em caráter de urgência, incluindo o nosso pequeno grupo, encarregado de demover o organizador das fileiras agressivas, que agora dorme em necessário refazimento, para um despertar angustiante necessário, referente ao longo período de alucinação e de despautério. Logo mais, estaremos atendendo aqueles que se encontram recolhidos em nossa casa, e o mesmo vem acontecendo nos grupos sérios, nos quais a mediunidade é respeitada e trabalhada com honradez e abnegação, quando são orientados os adversários trazidos à comunicação dolorosa para eles e, ao mesmo tempo, libertadora. Não se trata de uma fácil tarefa, como nada é tão simples como, às vezes, pode parecer, porquanto, o seu objetivo não é apenas o de afastar o mal e os maus desencanados, mas o de despertar os trabalhadores para que retornem às origens do dever e da caridade, vivendo conforme o preceito um para os demais. Este momento severo de identificação de responsabilidades é também o de preparação para que se possam criar as condições hábeis para as ocorrências da felicidade que um dia pairará no planeta terrestre. Aos que se encontram vinculados a Jesus cabe a indeclinável tarefa de preparar o advento dos dias melhores, sem jactância nem precipitação, igualmente não complicando as possibilidades de realização. A fatalidade do bem alcançará a meta destinada, mas todo aquele que se fizer impedimento, consciente ou inconscientemente, será afastado, sofrendo as consequências da sua insubordinação, porquanto, quase todos, hoje, estamos cientificados do que está acontecendo, assim como do que virá a suceder. O nosso labor na esfera espiritual será complementado pelos espíritas conscientes, e, sem dúvida, por todos os cidadãos afeiçoados ao dever e à prática dos compromissos assumidos com honradez. A fé esclarecedora facilita a realização do programa, mas serão os sentimentos dignos que se encontram em todas as criaturas, que se encarregarão de tornar realidade os projetos em desenvolvimento. A espiritualidade superior propicia-nos importantíssimas orientações para as quais deveremos ficar bem atentos. Os grifos que coloquei são aspectos que desejo destacar. Vejamos: despertar trabalhadores e, depois, Dr. Bezerra de Menezes menciona identificação de responsabilidades, pontos imprescindíveis para nossa reflexão. Divaldo Franco tem falado frequentemente acerca do sono da alma e da necessidade de se despertar para o autoconhecimento e o real sentido da vida, que tem sido também objeto de estudos em várias obras, especialmente das que abordam a psicologia transpessoal. Entretanto, com alguma constância, aqueles que despertam e passam a enxergar a si mesmos, em profundidade, e se tornam atentos para com a vida, estes, entretanto, podem voltar a adormecer, caso venham a sentir pressões e sofrimentos próprios do processo de crescimento, levando-os a desinteressar-se do que, em certo período, parecia ser essencial e importante. O mesmo acontece em relação à prática espírita, ou seja,
A vivência das diretrizes espíritas, quando o trabalhador se deixa levar, automaticamente, como quem cumpre uma obrigação, desinteressando-se de realizar a transformação moral. Decorre disso muitas das dificuldades que existem em nosso movimento. Emmanuel discorre, com acuidade e beleza, que lhes são peculiares em vários capítulos da coleção Fonte Viva, essa questão do despertar da alma, conforme o trecho que escolhi para fundamentar, ainda mais, o assunto enfocado por Dr. Bezerra de Menezes. Em Pão Nosso, Feb. 2007 capítulo 68, intitulado Necessário Acordar, Emmanuel leciona, citando aqueles que têm dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre, porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. O coração não é dele, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, imergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Finalizando sua orientação, o mentor assinala: divulgar, portanto, a lição da verdadeira fraternidade, vivenciando-a, esclarecer as massas pelo exemplo, despertar as consciências adormecidas mediante as clarinadas de ações benéficas, superar os apelos das paixões primitivas em favor da autorrealização constituem compromissos de todos os seres humanos convidados para a terra da esperança. Honrados pela oportunidade de servir, espalhemos o reino de Deus em toda parte, cantando hosanas ao Senhor que nos ama e segue à frente. Agora, oremos e deixemos que a celeste inspiração nos alcance. Em seguida, os cavaleiros templários, que demonstravam compreensível alegria por estar em serviço ao próximo como no passado, nos lamentáveis dias das cruzadas, conduziram pequenos e sucessivos grupos de irmãos atormentados, sendo acomodados na sala ampliada em sua dimensão espiritual. A presença de todos os enfermos, que lotaram o salão, aos poucos alterou a psicosfera do ambiente, em razão de que exudavam emanações doentias decorrentes do estado emocional e espiritual de que eram portadores. Muitos estavam inquietos, alguns hebetados, outros sem noção do que estava acontecendo. Esses irmãos são os que deveriam ser ligados ao perispírito dos trabalhadores invigilantes, esclarece Miranda, atuando como verdadeiros parasitas espirituais. Havia ainda expressivo número de turbulentos e zombeteiros, cuja proximidade poderia levar as suas vítimas aos desvios de conduta. Em meio a esse atormentado grupo de irmãos, Emmanuel proferiu a prece inicial, dando ensejo a que uma jovem desencarnada aos 20 anos de idade, vestida com longa túnica branca, começasse a cantar belíssima e comovente música, composta no século XVIII por João Francis Wade, o Adeste Fidelis, cuja letra concita a permanente atitude de vigilância para o serviço do bem em homenagem a Jesus. As harmoniosas vibrações do hino expandiram-se por todo o recinto, modificando a pesada atmosfera, diluindo as ideoplastias viciosas e facultando que todos absorvessem as energias dulcificantes. Foi nesse ambiente, agora pacificado, que o Dr. Bezerra de Menezes fez uma exortação aos enfermos espirituais. Seja conosco a paz do Senhor. Por mais terrível seja a noite tempestuosa, o dia brilhante chega sem alarde, para a renovação dos desastres ocorridos. Todas as aflições, mesmo aquelas que decorrem da teimosia dos sofredores, encontram a alternativa da esperança e da tranquilidade. Nenhum mal, portanto, pode permanecer prolongado em demasia. Após atender à finalidade para a qual se destina, cede lugar à renovação, ao equilíbrio, à esperança de novos cometimentos menos perturbadores. Iludidos pela inferioridade, muitos de nós temos caminhado à margem do dever, tombando na loucura do prazer pessoal e dos desejos de dominação. Vítimas uns, algozes outros, constituímos a imensa legião dos filhos do Calvário, a que se reportou Jesus, informando que fora para tais que ele viera. Eis, pois, chegado o momento de o encontrarmos, alterando a conduta mental e emocional a que nos temos entregado ao longo dos tempos de alucinação e perversidade, de caprichosa teimosia no erro e na desídia. Sempre soa a trombeta da renovação espiritual, anunciando novos tempos,
que não mais se harmonizam com o crime nem com a prepotência de alguns sobre os demais. Todos nascemos livres, sendo dependentes dos nossos atos, quando bons experimentando júbilos e quando maus padecendo a escravidão em relação aos mesmos. Elegestes, até agora, o caminho sombreado pelo crime e pela insensatez. Adotastes conduta de rebeldia, quais se fosseis novos soberbos lucíferes, atrevendo-vos a enfrentar as leis divinas. Em consequência da aberração, tombastes nas malhas do inferno, sofrimento que espalhastes em muitos lugares, e que agora passais a recolher como cardos ferentes. Não recalcitreis ante a necessidade de recomeçardes com lágrimas as experiências desditosas que vivestes com sorrisos, enquanto outros choravam. O Senhor não deseja que permaneçais nos cipoais da ignorância, e, por isso, enseja-vos ocasião libertadora que agora vos chegue em hinos de esperança. Libertai-vos da servidão dos instintos agressivos e vis, ampliando os sentimentos de amor e de compaixão em vossas vidas. Como o passado não pode ser anulado, as consequências dos vossos atos encontram-se à vossa frente, aguardando a solução que tereis de adotar espontaneamente, a fim de logrardes a paz que ainda não conheceis. Em vossas aflições perguntar-me-eis de que forma será possível essa renovação, esse trabalho de reconstrução das vossas vidas. Aqueles que estão vinculados ao judaísmo, responderemos que nos vossos livros sagrados, como no Sefer Abair o livro da iluminação e no Zohar o livro de esperança a transmigração das almas através dos corpos é conhecida como Gilgul Nizamot. Os assidistas e cabalistas sabem que a reencarnação é o caminho único, aliás, para facultar a regeneração do ser humano e a reparação dos males praticados através dos tempos. Outros que se encontravam matriculados no cristianismo, também não ignoram o diálogo de Jesus com o doutor Nicodemos, quando lhe asseverou que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Nascer da água, corpo, e do espírito, personalidade nova. A reencarnação é a escola bendita que faculta o desenvolvimento dos valores intelectuais e morais do espírito no seu crescimento na busca da perfeição que lhe está destinada. Seguistes o chamado da desordem e da destruição, porque participáveis da loucura proporcionada pela ignorância das leis de Deus. Hipnotizados pelo terror e castigados pelas fúrias, fizestes o que vos era imposto sem dar-vos conta da sua gravidade. Agora despertais para a realidade nova que vos impõe responsabilidade pelos atos e compromissos impostergáveis. Vosso antigo chefe, mais infeliz do que vós todos, encontra-se adormecido, a fim de ter diminuídas as lembranças desditosas, de poder recomeçar do ponto em que parou dominado pela ira fugaz e pelo ódio abrasador. Também ele e outros tantos que se lhe submetiam, avançarão pelos mesmos caminhos eivados de desares que os chamarão ao refazimento. Ninguém está incólume aos desígnios divinos, fazendo o que lhe apraz sem experimentar os efeitos dos atos de qualquer natureza. O amor, porém, do Mestre Jesus por todas as suas criaturas, excede tudo quanto podemos imaginar dentro dos nossos limites egoísticos. Hoje começa a vossa restauração. Acalmai os anseios do coração e os tormentos da mente, a fim de poderdes crescer interiormente, alcançando o patamar sublime da paz. Que o Senhor a todos nos abençoe e nos ilumine. A elevada palavra do mentor proporcionou que as sombras que ainda pairavam no ar fossem sendo diluídas. De imediato os cavaleiros templários iniciaram a atividade socorrista, distribuindo energias calmantes sobre as cabeças dos sofredores, enquanto alguns se mostravam dominados pelo pranto do arrependimento, outros despertavam debetação e vários expressavam surpresa. As mãos dos passistas tornaram-se luminosas em decorrência do sentimento que externavam e, nesse momento, cita Miranda, todos nós e os demais trabalhadores presentes, nos levantamos igualmente e distendemos as mãos em direção aos enfermos, que já apresentavam os benefícios das energias que iam absorvendo pouco a pouco. Para encerrar a proveitosa reunião, Dr. Bezerra de Menezes proferiu a oração final, que transcrevemos, para que sintonizemos com essa faixa vibratória. Sublime dispensador de bênçãos. Quando a madrugada rompe a treva da ignorância anunciando o dia de júbilos, aqueles que te servimos, saudamos-te na condição de sol de primeira grandeza, suplicando que a tua luz dilua toda a nossa maldade,
abrindo espaços para a instalação do reino do amor em nossas vidas. Somos os teus discípulos equivocados, que estamos de volta ao rebanho, em face da tua misericórdia, após o abandono que nos impusemos ao longo da trilha evolutiva. Recebe-nos como somos, a fim de que aprendamos a ser como desejas que o consigamos. Nossa oferta ao teu magnânimo coração já não é a taça de fel da ingratidão ou do abandono, mas o compromisso de ser-te fiéis em quaisquer circunstâncias que enfrentemos amanhã, compreendendo que, mesmo o sofrimento, é dádiva celeste para nossa purificação. Como recebeste Pedro arrependido e lhe confiaste a direção do grupo estarrecido e foste buscar ajudas nas regiões infernais, concedendo-lhe a oportunidade dos renascimentos purificadores, concede-nos, também, a todos nós, os discípulos ingratos, a misericórdia do teu perdão em forma de renovação íntima pelos incontáveis processos das reencarnações lenificadoras. Permite que os teus mensageiros abnegados permaneçam conosco em teu nome, auxiliando-nos no processo de iluminação, de forma que toda a treva que deixamos pela senda faça-se claridade e decidamo-nos por seguir adiante seja qual for o preço a resgatar. Jesus, concede-nos a tua dúlcida paz, a fim de que sejamos dignos de ti, hoje, amanhã e sempre. Com muito cuidado os cavaleiros templários e outros trabalhadores da casa conduziram os grupos socorridos para outro local, sendo removidos para uma colônia espiritual, onde seriam preparados para futuras reencarnações. Capítulo 14. Elucidações preciosas e indispensáveis. No dia imediato, escreve Miranda, o Dr. Bezerra de Menezes propôs equipe espiritual ao encontro na sala mediúnica, convidando também o diretor Hermano e alguns de seus auxiliares, a fim de ouvirem alguns importantes esclarecimentos que ele iria transmitir. Depois de uma sentida oração, o benfeitor elucidou. Por ocasião dos preparativos para nossa excursão objetivando atender às necessidades de urgência no movimento espírita, especialmente em nossa casa, evitamos detalhar situações, de modo que fossem menores as suas preocupações. Nada obstante, desde os primeiros momentos do nosso encontro, já nos encontrávamos informados de que o fermento do mal havia se espalhado por diversos núcleos no Brasil, assim como em outras nações que vêm recebendo as bênçãos do Consolador. Naturalmente, outros grupos estão recebendo a competente ajuda, conforme a superior planificação que nos convocou para a tarefa especial de que nos estamos desincumbindo sob o auxílio dos céus. Apesar disso, temos conhecimento de que houve perigosas infiltrações dos acólitos do Rabino Sadosh em diversas searas, que prosseguem sob a injunção da perversa interferência. Concomitantemente, considerando-se a transição moral e física a operar-se no planeta, hordas de desvairados espirituais que se homiciam em furnas infernais, investem contra as atividades da Era Nova e procuram disseminar o morbo pestilento das dúvidas, das divisões, das intrigas destrutivas, conseguindo resultados de efeito grave e danoso como já referido antes. Não podemos ignorar a situação moral, espiritual, refletindo-se na política e na economia ora predominantes no mundo, que passa por momento de alta gravidade, quando desmoronam poderosas que civilizações aos camartelos da lei do progresso e outras aparecem como emergentes, buscando substituí-las, mesmo que, para algumas, o trabalho escravo e o desrespeito à cidadania e à liberdade das pessoas sejam a pauta predominante. Em razão dos interesses que administram as nações em geral, procura-se ignorar a hediondez desses regimes autoritários, de forma a conseguir-se lucros e parcerias com as suas economias poderosas, nascidas na crueldade para com os povos que lhes padecem as imposições destrutivas. Ainda ontem, em dias próximos do passado, o islamismo passou a ser considerado a doutrina religiosa que mais crescia no planeta terrestre. Os exemplos de terrorismo e de impiedade de alguns dos seus membros, ao invés de encontrarem a repulsa da civilização, recebiam apoio de mentes encanadas em desvarios e de psicopatas que fracassaram na conquista de projeção, refugiando-se nos antros do ódio, aderindo-lhes aos programas nefastos de crimes de morte e de destruição da cultura tanto ocidental quanto oriental, em suas respectivas nações, desde que voltados contra os interesses de outra etnia ou facção da mesma doutrina religiosa. Os seus ayatolás, ressalvadas algumas poucas exceções, ao invés de invectivarem contra a desoladora situação,
que não encontra respaldo no Corão, seu livro sagrado, estimulavam a desordem, objetivando dominar o mundo com as propostas de violência de um lado e do outro a submissão aos seus caprichos mórbidos. Estatísticas cuidadosas, baseadas nas leis da genética, estabelecem que a cultura e a civilização de uma época, para sobreviver no tempo, necessitam da reprodução humana em níveis básicos para atender ao desenvolvimento econômico e social, o que não vem ocorrendo na Europa e em outros países norte-americanos. Esse risco de desagregação civilizatória tem sido compensado pela volumosa imigração muçulmana, que a cada decênio atinge níveis surpreendentes de população nos países que a hospedam. E natural que, também, aumente o número de adeptos da sua crença e desenvolva seu fanatismo, porque esses imigrantes, raramente portadores de idealismo e de cultura, lavradores e necessitados economicamente, mantêm as raízes da sua origem, não assimilando os conhecimentos, nem o idioma das nações que adotaram para viver, preservando os seus hábitos e mantendo os descendentes limitados pelos muros da ignorância escravagista. Parecia inevitável que esses povos, dentro de algumas poucas dezenas de anos, tornassem-se muçulmanos, o que não seria uma lástima, porém, recusando Jesus, constituiria um perigo às liberdades humanas e um retrocesso de largo porte no desenvolvimento do planeta, obstaculizando a sua renovação para mundo de regeneração. Pausa para reflexão apropriada. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda a lei do progresso, no capítulo 8 da terceira parte, questão 783, que elucida aspectos dos mecanismos dessa lei. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Nota de Kardec: o homem não pode manter-se perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo que a providência lhe assinalou. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos e depois irrompem subitamente, fazendo desabar o carcomido edifício do passado, que deixou de se harmonizar com as necessidades novas e com as novas aspirações. O homem geralmente não percebe, nessas comoções, senão a desordem e a confusão momentânea que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele que leva o pensamento acima da sua própria personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. E a tempestade é o furacão que saneia a atmosfera, depois de ter agido com violência. Retornando à palavra do Dr. Bezerra de Menezes. Como ninguém, força alguma, pode se erguer em forma de impedimento aos desígnios divinos, vem reencarnando espíritos livres nesses países, adotando os recursos da comunicação virtual que facilitam o contato com todo mundo, mesmo sob a daga das duras leis que ameaçam os que as infringirem, tomando contato com o Ocidente. De um para outro momento, essas redes de comunicação social através da internet, passaram a ser instrumento de relacionamentos e de advertências para os males que se prolongavam nessas pátrias sofridas nas mãos de ditadores insanos, havendo surgido o levante do sofrimento e surgido a denominada Primavera Árabe. Caíram alguns tronos e os que neles sentavam-se foram vítimas da mesma crueldade utilizada contra os seus reais ou supostos inimigos, ceifando-lhes as vidas hediondas. Homens temerários e poderosos fugiram para ocultar-se em covas no seio da terra, ocultando a covardia, sendo encontrados como animais perseguidos e duramente aprisionados ou assassinados com a mesma fúria de que esses revolucionários haviam sido vítimas. E prossegue a primavera, mudando a geopolítica, na qual se envolve o Ocidente ávido de beneficiar-se das riquezas minerais daqueles solos desérticos e mortos. O grave problema que ainda não tem sido considerado, diz respeito aos revolucionários que retiram do poder os tiranos, usando os mesmos métodos que condenavam nesses réus dos crimes contra a humanidade, e ademais, se tomarem gosto e ambição pelo poder, que deveria transitar pelas suas mãos, passem a coagir os que anseiam pela liberdade, cesseando-a, a pouco e pouco, ficando na governança e postergando sempre o cumprimento das promessas que precederam a luta. Anotemos nesse intervalo as ponderações de Joana de Angelis,
ao dissertar sobre a guerra em Após a Tempestade. A guerra, conforme demonstra a história, não tem ensinado as lições que seriam de esperar-se, exceto a demonstração imediata da transitoriedade dos triunfos e das desgraças terrenos. Desde todos os tempos, civilizações se têm erguido sobre os escombros das que sucumbiram ao guante das suas impetuosidades. Os vencidos de ontem rebelam-se e se erguem logo sujo o ensejo, expulsando o espulhador sanguinário, não raro cometendo os mais hediondos revides, que no agressor condenava, nos quais se revelam as paixões subalternas que sufocavam. Embora necessário como aguilhão do homem, o mal é a herança que um dia desaparecerá da terra sob a inspiração e superior comando do bem. Capítulo 19. Na sequência prossegue o mentor. Ao mesmo tempo, em razão de serem países formados por etnias, não poucas vezes, de cultura e formação religiosa diferentes das bases primitivas do Corão, que deram lugar a várias interpretações, criando facções que se odeiam, umas às outras, está presente o risco de novas lutas intestinas com prejuízos incalculáveis para os ideais que, por um momento, tremularam nas flâmulas erguidas nas batalhas ferozes. Infelizmente, já vem ocorrendo esse ditoso comportamento em algumas das nações que seriam transformadas e as promessas dos novos conquistadores ainda não foram cumpridas. Todos esses sicários da humanidade faziam-se, e alguns ainda se fazem, protegidos pela religião dominante, qual ocorreu no Ocidente no passado, em que a mesma determinava quem devia governar, viver, possuir bens ou morrer, seguir para o exílio, para o cárcere, quando a Revolução Francesa enfrentou a torva tradição, pondo-lhe fim. O mesmo agora se passa na região atingida pela onda de busca de liberdade e de justiça. Em consequência, a ânsia de separação entre o Estado e a religião, diminuindo ou fazendo desaparecer o poder infeliz e supremo dos seus ayatolás ou sacerdotes famintos de represálias. Em consequência, a possibilidade expansionista de a fé muçulmana dominar a Europa e a Nova América, no porvir próximo, recua, se não, desaparece, enquanto a doçura e a compaixão, a misericórdia, o amor e a caridade do Messias divino irão invadindo, sob outras condições, essas exaustas nações, nas quais naufragara anteriormente a sua doutrina, que foi vítima dos sacerdotes e pastores desavisados e ambiciosos. O maior número de guerras na humanidade, de alguma forma, sempre teve a religião deste ou daquele teor como responsável, o que a torna abominável. Cabe ao Espiritismo a missão de modificar esse conceito através das suas propostas fundamentadas na certeza da imortalidade, na justiça divina através das reencarnações, conscientizando a todos, que sempre se recebe conforme se distribui. Recordo, nesta pausa, a questão 798 de O Livro dos Espíritos, Feb. 2006, em que Allan Kardec, ao expor o item que menciona a influência do Espiritismo no progresso, indaga ao Espírito de verdade. O Espiritismo se tornará crença comum, ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Certamente ele se tornará crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá que sustentar grandes lutas, mais contra os interesses, do que contra a convicção, pois não se pode dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como seus contraditores se tornarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Evidentemente que as ideias que formam a sustentação e que são as bases inamovíveis da doutrina espírita, tais a existência de Deus, como inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, a imortalidade da alma, a reencarnação, a vida no mundo espiritual, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados gradualmente vão sendo aceitas, em parte ou no todo. Mas, muito tempo ainda passará até que se aceite Jesus e o seu evangelho de amor e perdão, pois, como sabemos, o Mestre suplanta a quaisquer outros vultos que são apontados como orientadores da humanidade, o que vai ser de difícil aceitação por parte dos seus profitentes. Prossegue Dr. Bezerra de Menezes. Já, desde há poucos anos, também nesses países onde predominam a intolerância e o ódio por outras nações, como nestas últimas, estão reencarnando-se os promotores dos novos dias,
a fim de que se abram as cortinas que vedam a verdade e se possa conhecê-la, sem nenhuma restrição. Ao mesmo tempo, as comunicações espirituais vão rompendo as barreiras impostas pelo fanatismo em relação ao texto da religião esposada, ensejando a compreensão mais ampla da vida além do túmulo, deixando de lado as fantasias do inferno dantesco e do céu enriquecido de prazeres sensuais, eróticos e embriagadores dos sentidos físicos, que não mais terão vigência nessa oportunidade. Poetas, pensadores, artistas de várias áreas da beleza, cientistas do passado e do presente, neles estarão retornando para despertar o pensamento, auxiliando-o na evolução da fraternidade entre todos os povos, uma só e única família, distinta de raças, de sangue, de paixões, na qual todos fruirão das bênçãos da harmonia. De igual maneira, os cantores da verdade dos tempos idos estão retornando pela reencarnação, a fim de auxiliarem na grande arrancada do progresso libertador. Judeus, muçulmanos, budistas, hinduístas, esoteristas, religiosos de outras designações, espiritualistas em geral ou não, pensadores e cientistas que se encorajem a consultar a Bíblia ou os livros sagrados em que se fundamentam suas crenças, constatarão que a reencarnação é o cadinho purificador das impurezas humanas e facilitador do progresso infinito do espírito. Leamos, em Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, o que está exarado por Moisés, não te prostrarás diante delas e não as servirás porque eu, Yahvé, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a culpa dos pais sobre os filhos, na terceira e quarta geração dos que odeiam, mas que também ajo com benevolência ou misericórdia por milhares de gerações, renascimentos, sobre os que me amam e guardam os meus mandamentos. Repetidas vezes encontramos no Velho como no Novo Testamento a presença das reencarnações demonstrando o amor e a sabedoria de Deus, no que tange ao progresso do espírito e à sua ânsia de perfeição. A doutrina em que se reporta uma existência exclusiva é incapaz de explicar todos os aparentes paradoxos existentes na Terra, no que se refere à criatura humana, às diferenças existentes, às ocorrências que as assinalam, aos comportamentos e condições de humanidade, assim como das raças e das nações. Observe-se que o Senhor se refere a Moisés, no que diz respeito à sua severidade na terceira e quarta gerações, quando o espírito malfeitor já pode estar reencarnado na condição de neto ou bisneto dele mesmo, o que não ocorre na segunda, porque, nessa, encontra-se outro espírito que lhe vem na condição de filho. Será, portanto, através da reencarnação que o ser irá depurando-se, até libertar a essência divina que nele jaz, de toda a impureza defluente do processo evolutivo, quando transitando nas faixas primárias do seu desenvolvimento. Incapaz de gerenciar o amor que soluciona todos os problemas existenciais, experimenta o sofrimento que lhe retira as arestas maléficas, preparando-o para as grandes conquistas a caminho da plenitude. Assim considerando, estamos sendo convidados a auxiliar os irmãos infelizes que igualmente estão no propósito de impedir ou criar embaraços à transição gloriosa, gerando dificuldades ao renascimento dos convidados espirituais de outra dimensão. Mais tarde, após visitarmos algumas dessas sociedades espíritas que vêm sofrendo impedimentos, vítimas da invasão dos irmãos perniciosos, que tentaremos trazer à comunicação, também conviveremos um pouco com alguns dos imigrantes de Alcione que se encontram na psicosfera da nossa terra amada, adaptando-se aos fluidos e aos condicionamentos, tendo em vista que procedem de regiões já felizes, onde não mais experimentam as dores nem as constrições próprias do nosso planeta. Fitando o futuro através da imaginação iluminada pelas bem-aventuranças propostas pelo profeta Nazareno, descortinamos o nosso mundo sem sombras, atendendo ao programa da evolução paulatina da luz vencendo todo tipo de treva, sem as amarguras do sofrimento nem as violências da insanidade, em razão de predominarem o amor, a justiça, a liberdade em hinos de ventura e de paz. Que o Senhor seja louvado e atendido nos seus anseios entre nós. O autor espiritual, Miranda, afirma, depois de ouvir as luminosas considerações do benfeitor espiritual, que nunca lhe ocorreram os aspectos por ele trazidos à reflexão dos que fizeram parte do significativo encontro. Ele tocou em situações de âmbito mundial, deveras preocupantes, esclarecendo fatos dentro de um contexto e uma visão espiritual abrangente.
Para encerrar, creio ser oportuno registrar aqui um trecho da resposta de S. Lewis à questão 1019, na qual Allan Kardec pergunta se algum dia o reinado do bem poderá implantar-se na Terra, conforme registra o Livro dos Espíritos, Feb. 2006. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade, transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, onde poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento e, ao mesmo tempo, pelo progresso de seus irmãos mais atrasados. Miranda, finalizando o capítulo, comenta que, após ouvir a balizada palavra de Bezerra de Menezes, passou a meditar acerca dos conceitos por ele arados, sobretudo porque estes nunca lhe haviam ocorrido. Na fieira dos pensamentos, ele indaga a si mesmo: seria o Espiritismo a religião do porvir? Todavia, diante do que fora exposto, poder-se-ia dizer que seria o porvir das religiões, que aceitariam alguns dos seus paradigmas, conforme gradualmente vem ocorrendo. Capítulo 15. Intervenção oportuna. Conforme a programação traçada, naquela mesma noite encontravam-se reunidos os trabalhadores dos dois planos, aguardando que os obreiros de outras sociedades atingidos pelo ódio dos asseclas do Rabino Sadosh trouxessem alguns deles à reunião mediúnica, que mais uma vez ocorreria no plano espiritual da sociedade. Em poucos minutos já estavam no recinto 5 entidades rancorosas, de aspecto grosseiro, semi-adormecidas, e um grupo de outras igualmente portadoras de expressão atormentada. Aberta a reunião pelo diretor Hermanos Médiuns Celestina e Marcos, em transe, que ali estavam em desdobramento através do sono físico, atraindo a comunicação dos enfermos, que ao se fixarem aos seus perispíritos em expansão, despertaram, ocorrendo simultaneamente a psicofonia torturada e agressiva. Dr. Bezerra de Menezes e Marcelo passaram a atender aos comunicantes, sendo um deles o Rabino Melquisedeque, por meio de D. Celestina. Miranda comenta que as defesas fluídicas da sala formavam um campo vibratório no qual estavam sendo beneficiados todos os enfermos espirituais trazidos pelos cavaleiros templários. O Rabino, a exemplo de seu chefe, iniciou a comunicação dizendo que, somente através da traição é que os covardes discípulos do Cordeiro conseguem alcançar-nos, ignorando, propositalmente, que também temos direitos diante das leis que vigem no universo. Sem dúvida, respondeu Dr. Bezerra, o mesmo direito que tem concedido àqueles que lhes caíram nas malhas perversas. Direitos que se atribuem de ferir e atormentar, de gerar embaraços à obra do bem, de infelicitar. O irmão encoraja-se a chamar-nos traidores, nós que usamos os recursos da oração e da misericórdia, comparados com seus mecanismos de injúria, crueza e ódios com os quais intoxicam os incautos e os arrastam aos seus presídios hediondos, em processos obsessivos pungentes. O diálogo prosseguia, com os argumentos que transmitiam vibrações de compaixão do benfeitor amigo. Ante a fala do irmão enfermo de que o chefe fora traído para uma armadilha, o mentor aduziu: o amigo encontra-se equivocado. O senhor Rabino Sadosh veio espontaneamente e adentrou-se em nosso reduto guiado pelo instinto de destruição, sendo vítima da própria presunção. Ele deveria saber que esta casa tem orientação e obedece a um programa elaborado pelo Senhor da Vida, e que sua tentativa de invasão resultaria infrutífera, correndo o risco de tombar nas próprias malhas do atrevimento. Afinal, que esperam de nós outros, que nada temos com esta sua casa? O mentor, continuando, referiu-se que embora os comunicantes não tivessem nada contra a casa, na realidade estavam perseguindo os servidores de Jesus, armando ciladas, agredindo, até mesmo seduzindo-os maldosamente, para submetê-los ao seu domínio. Interrompendo, o Rabino passou a afirmar que a promessa do crucificado era falsa e onde gerou na história perseguições cruéis contra a raça eleita por Jeová, sendo um falso profeta que foi justiçado conforme merecia. E natural, portanto, que nos levantemos em todos os tempos contra ele,
através de seus infelizes herdeiros e divulgadores da grande mentira. Dr. Bezerra de Menezes, esclarecendo, respondeu: Jesus é o Messias de Deus, não somente para Israel, mas para toda a humanidade. Ninguém como ele viveu tão integralmente a verdade, nem mesmo qualquer profeta que o antecedeu ou sucedeu, porquanto todos aqueles que vieram anunciá-lo estavam aquém da sua grandeza. Foi ele quem se levantou para atender o povilhão desprezadas pelos preconceitos mentirosos das classes sociais cultivadas pela tradição e preservadas nas sinagogas. A sua capacidade de amar e de perdoar jamais se apresentou em alguém que se lhe equipare. As perseguições a que se refere, não foram de Jesus, mas dos exploradores que se apossaram dos seus ensinamentos e os converteram em força e poder temporais, distantes dele, que foi muito claro, quanto aos compromissos para com Deus e os outros para com Mamon. Optaram, enlouquecidos pelo mundo, fugindo dele e desprezando-o. A sólida e, ao mesmo tempo, bondosa e paciente exposição do benfeitor, aos poucos fizeram o comunicante começar a refletir de outra forma. Já mais adiante, expôs. Vejamos, quando o amigo desencanou, quando morreram as suas carnes e a vida orgânica cessou no túmulo. Para onde seguiu? Qual o paraíso que o recebeu, embora se considere um bom pastor que deveria ter sido para o seu povo? O ódio inclemente devorou-o, não deixando qualquer vestígio do conhecimento espiritual, empurrando-o para o abismo em que se encontra até hoje, vários séculos transcorridos. Que doutrina é essa, incapaz de ajudar o seu fiel no momento mais grave de sua existência de ser imortal? Aproveite este instante para refletir e reconsiderar as atitudes cruentas que vem mantendo e os propósitos infelizes contra Jesus, representado nos seus humildes seguidores sedentos de amor e de piedade. A reencarnação, conforme exarada no texto do Gênesis, a todos se nos impõe e ninguém se lhe furtará, por ser uma lei universal. De um para outro momento o Senhor dos mundos convoca-nos para o retorno ao corpo, e como renascerá o amigo e irmão? Como poderá fugir à lei divina? Pausa para algumas considerações. Em presença de espíritos perseguidores do espiritismo, alguns até mesmo contra Jesus, a citação relacionada com a reencarnação, como lei universal, é de grande valia para que o comunicante reflita mais profundamente a respeito da situação em que se encontra. Entretanto, não apenas contra o Mestre, mas igualmente contra Paulo de Tarso, contra Francisco de Assis, porquanto já se manifestaram em nossos trabalhos mediúnicos, em diferentes épocas, irmãos que traziam do passado algum tipo de ligação do pretérito longínquo em relação a estes citados. Observamos, todavia, que tais entidades que anteriormente eram seus seguidores, porém, em dado momento de suas vidas desviaram-se do curso, por interesses escusos, desvirtuando os propósitos elevados que adotavam até então. Muitos séculos transcorreram em reencarnações sucessivas, todavia, após muitos sofrimentos, chegaram ao confronto com os seguidores da doutrina espírita. Via de regra estes espíritos cristalizaram-se em seus pontos de vista, razão pela qual estão mantendo a postura de perseguidores do bem. Interessante explicar que tanto aquele que se ligava ao apóstolo Paulo quanto ao que era seguidor de Francisco de Assis não mencionaram isso ao se comunicarem. Em princípio eram obsessores interessados em criar obstáculos à divulgação do espiritismo e as comunicações ocorreram com intervalos de alguns anos entre uma e outra. As circunstâncias, portanto, foram bem diferentes. Em relação a Francisco, já tivemos mais de uma manifestação de espíritos ligados a ele. A experiência e sensibilidade do doutrinador são importantes sob todos os aspectos. Assim, o espírito que se comunicou falava de seu rancor contra as ideias espíritas, que estava furioso por ter sido obrigado a entrar ali, referia-se à nossa casa, ou seja, dizia que queria se retirar. Fez várias acusações, até que o esclarecedor teve a inspiração de dizer-lhe que toda aquela revolta ocultava uma dor, um sofrimento antigo, desde os tempos de Assis. Ao mencionar a cidade da Itália, famosa porque ali nascera o seu filho mais ilustre, o comunicante deu um grito, dizendo: "Não pronuncia este nome." Foi bastante para que todo o passado viesse à tona. Chorando relembrou o passado. Ele teria sido um franciscano, porém, não conseguiu manter o ideal de pobreza e começou a pedir dinheiro. Francisco já havia falecido, em nome da igreja.
Foi expulso da ordem depois de muitos desatinos. Em consequência, procurou vingar-se e acabou cometendo uma série de crimes, ao longo de mais algumas reencarnações. O doutrinador e todo o grupo mediúnico, sensibilizado, vibrou com muito amor em benefício desse irmão que a misericórdia divina alcançou. Retornando ao momento final do diálogo do benfeitor. Simultaneamente, o dialogador Marcelo esclarecia o outro vingador.